Olá, pessoal, todos bem? Recebemos uma mensagem breve, porém profunda, do comandante Ashtar. Vou ler. Quando a missão é falar, manifestar e compartilhar, deve se sobrepor ao ego da vergonha em se expor. Inúmeros são os relatos que não são compartilhados, mas hoje começaremos a integrar informações vividas com as canalizações. O grande objetivo é despertar a consciência de que há mesmo muito mais entre o céu e a terra do que a vossa vã filosofia supõe. Algumas pessoas que possuem a missão nesse momento de se levantarem para falar deverão trazer junto as palavras as suas ações e comprovações. Não há aqui a necessidade de aplauso, crítica, julgamento, nem seguir como fãs, pois a espiritualidade estará se mostrando cada vez mais com o descortinar dos véus a cada um de vocês em suas próprias vidas. Há um inconsciente coletivo sendo criado há muitas décadas. Não é de hoje. Por isso, pedimos sempre para que a Márcia registrasse e, no seu devido tempo, pudesse compartilhar com a sua narrativa e com algumas testemunhas oculares. O mundo tridimensional racional linear aos poucos vai sendo desmontado diante de seus próprios olhos. Aqueles que controlaram tudo e os ameaçaram com medo, domínio, estão com seus dias contados. Por isso pedimos que acreditem no que acontece com vocês. Não achem que vocês estão loucos e nem que são coisas da sua cabeça. Foi feita uma programação negativa para que o ser humano desacreditasse de si mesmo. Estamos aqui falando diretamente a vocês, da nave-mãe, juntamente com os demais comandantes. Há todo um grupo coordenado para que vocês façam aquilo que vocês vieram fazer, que muitas vezes é cuidar de alguém ou fazer uma tarefa. Às vezes é uma missão maior, mas que não é de transformar o mundo, e sim transformar a si próprio na sua melhor versão. Muitas vezes, estelar, Ashtar, eu sou. Essa última parte, eu vou comentar de baixo para cima. Essa última parte, há uma ilusão nossa, uma mania, às vezes, de achar que nós viemos fazer coisas muito grandes. Quando eu passei por uma hipnose e me vi na nave-mãe como o comandante translúcido. Já contei em uma transmissão anterior, mas vou trazer de novo esse momento. Quando eu estava ali na nave-mãe, e que foram dados orientações pelo próprio Cristo planetário, no sentido, ele estava agradecendo os voluntários de vários planetas, de várias órbes que estávamos vindo para o planeta Terra. E lá ele fala assim que vocês têm a fagulha divina no coração e que ela nunca vai se apagar e que vocês vão receber chamados e chamados e chamados através do coração, para que despertem, acordem e se lembrem quem vocês são. Naquele momento, eu me lembro vagamente de algumas palavras, mas eu me lembro que a mensagem foi: vocês não vão para realizar grandes coisas, vocês vão fazer pequenas coisas e voltar. Só que a gente ficou aqui perdido. Nós nos apegamos aos problemas, às pessoas, às culpas, aos remorsos, às vergonhas, ao ego. Ficamos nessa roda de samsara. Muitos já voltaram para os planetas, mas nós ainda estamos aqui. O que acontece? Se eu, Márcia, vim e numa outra hipnose, na primeira, eu fiquei sabendo que minha missão é falar.
E aí eu compreendi que é trazer a mensagem e falar, transmitir. Não é só ficar falando. Meu eu superior foi muito claro na minha hipnose. Ele falou assim: não é falar o que você quer falar, e sim falar o que deve ser dito. E eu comecei a canalizar no dia seguinte de uma forma muito forte. A despeito de outras opiniões que a gente respeita, né, as pessoas que acham que a canalização é da nossa própria personalidade que nós estamos puxando aqui. Não, esta personalidade encarnada aqui não canaliza ideias dela mesma, que no caso sou eu. Eu trago mensagens de outras consciências, para mim é nítido. Porque quando sou eu corto. Eu jogo fora, eu apago, não salvo. Faço isso quando eu percebo, porque eu me conheço. Eu sei quando aquelas palavras são minhas, daquela forma, né? Mas a gente costuma achar que está ficando louco, que a gente está inventando, que não, eu tenho vergonha, não, não vou falar, não vou fazer. E o que a gente veio fazer aqui, a gente não faz. E às vezes a pessoa, existem livros da Dolores Cannon que falam isso. Às vezes a pessoa, são relatos de hipnoses que ela fez e que tá lá. Eu li, a pessoa veio para o planeta Terra só para ser, estar. Ela não precisava fazer nada. Mas ela tinha uma angústia dentro dela, achando que ela tinha que fazer alguma coisa. Então, este mergulho no despertar, no descortinar dos véus, para saber, afinal de contas, quem sou eu, o que eu vim fazer aqui, e fazer, mesmo que tenha dificuldade. Como eu, por exemplo, eu sou aqui a prova viva disso. Eu tenho dificuldade, mas eu vou fazer, porque é a minha missão. Eu passei por muitos lugares, eu tive já muitas vidas bastante intensas, para não dizer outra palavra, né? Muito intensas. Estudei muito. Eu não lembro de tudo, mas assim, é nítido que eu tenho muita facilidade. Eu vou dar um exemplo: muita facilidade com música, mas muita mesmo. Eu saio tocando, mas eu não me aprofundei nesta existência em música. E aí depois eu descubro que eu tive uma vida em Viena como um músico, um maestro, alguém que deixou mais de 200 sinfonias. Fala, gente, eu fui lá na Áustria, em Viena, para ver se era verdade. Ao mesmo tempo, não foi assim, bem assim, se era verdade. Porque assim, ao mesmo tempo, eu não fui só ali. Eu fui em Paris, em outros lugares, porque eu tive vidas traumáticas ali. Hum, e vidas importantes ali, que não foram reveladas durante a viagem, foram reveladas depois. Há todo uma programa... Existe uma programação dos mentores do trabalho, porque existe o meu mentor, existem mestres de luz, existe o próprio arcanjo Miguel, existem outros arcanjos e anjos que estão nos protegendo, estão nos acompanhando. Eu digo, estão, a nós todos, né? Porque cada um tem uma missão. Eu passei por coisas. 1996 ou 7, Fokker 100, avião da TAM, caiu no chão do bairro do Jabaquara. Eu estava ali, com o meu carro a trabalho, naquele local, naquela região, e eu recebi um comando: sai daqui, sai. E eu saí, eu obedeci, e o avião caiu. Era para eu ter ido junto com o avião. Eu já contei um pouco dessa história, mas assim, não foi só essa história, tem várias outras histórias de proteção energética, de intuição aflorada, aguçada, que eu respeito. A única vez que eu não respeitei, bateram no meu carro que pegou fogo, deu perda total. Girou, girou, foi parar no poste. Eu quase fiquei sem pescoço, mas não aconteceu nada de.
Naquele momento não aconteceu nada de mais grave, mas assim, chicoteou muito e eu tive problema com isso. Mas eu saí intacta, intacta. E foi assim, aquela experiência, eu nunca mais, nunca mais vou deixar de ouvir essa voz interior, essa intuição, essa certeza, mesmo sem entender por que que tá tendo aquela certeza. Por quê? É a espiritualidade nos protegendo, nos orientando, nos guiando, e que a gente fica falando, não, eu tô louca, não, é da minha cabeça, não. A gente confunde muito. O ego tem essa dificuldade do ego, né, mensagens de mentores ou seres superiores, mas é assim, ó, é na vida, é na prática, é fazendo meditação, é silenciando a mente, é sentindo no fundo do coração, eu estou no caminho certo. Você sempre sabe a resposta. É que depois começa a justificativa do ego, do autossabotador, e aí é complicado. E aí entra o medo, né? Medo de ser quem é, medo de fazer alguma coisa. Às vezes a gente tem medo de mandar um áudio para, né, no WhatsApp, no Telegram. A gente tem medo, porque eu falo, nossa, o que que a pessoa vai achar da minha voz? O que que a pessoa vai pensar da minha mensagem? Gente, olha, eu sei que não são todos, e não são para todos essa mensagem, mas para mim. E para algumas pessoas que eu conheço, que são pessoas que têm muita bagagem para transmitir, existe um receio de não ter visualização, de achar que está querendo aparecer, porque as religiões também criaram esse dogma de "Hum, não fica se mostrando. Mas ninguém está se mostrando, nós estamos transmitindo um conhecimento, nós estamos transmitindo uma mensagem. A questão aqui não é do ego, da vaidade. Isso a gente precisa entender. A partir do momento que nós estamos alinhados com a fonte criadora e é solicitado algo, é o livre-arbítrio de cada um. Mas se nós estamos aqui, viemos de tão longe, às vezes de outra estrela, de outro planeta, de outra orbe, e estamos aqui. Vamos fazer o que a gente veio fazer para poder voltar. E assim, a questão não é voltar, a questão é a sensação de dever cumprido. E para finalizar, né, assim, o amor, o perdão, a profunda compreensão, o acesso à sabedoria divina liberta e pacifica. Porque não adianta nada, um monte de coisa se a pessoa não tem paz no coração, ela está sempre, sempre, sempre perturbada. Tem alguma perturbação, uma agitação dentro dela que nem ela se aguenta, ela tem que ficar correndo, né? Então, ó, respira. Acalma, emane luz e amor para o planeta. Cuide dos seus, cuide de você primeiro, cuide dos seus, cuide da sua família, cuide da sua comunidade. Cuidemos do nosso planeta para que ele possa ascensionar e que nós também possamos ascensionar para a quinta. Estou indo para a décima, para a quinta dimensão consciencial, onde tudo é mais sutil, a alimentação é mais sutil, tudo é mais sutil, o corpo é mais sutil, e a espiritualidade vai ser, ó, latente, tá bom? Então, para que a gente também possa migrar, fazer essa transição da melhor forma possível. Vamos nos aceitar, aceitar a nossa espiritualidade, a nossa, o nosso trajeto, a nossa trajetória. E se não tá bom para você, comece a fazer de forma benevolente e com sabedoria,
Comece a fazer correções dessa rota para que você fique em paz. Porque no final de tudo é isso, gente. O resultado desse amor todo, né? Esse amor divino, é a paz. É fazer o que você tem que fazer tranquilo, sem muita agitação, tá bom? Fiquem bem, até amanhã. Tchau, pessoal.